Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de análise de redes sociais nós falaremos sobre processamento de língua natural. Vale já destacar que processamento de língua natural é um assunto que daria uma disciplina inteira, mas a gente só vai falar um pouquinho aqui, principalmente no contexto de uso de PLN em aplicações de análise de redes sociais. Então, o que é o processamento de língua natural, PLN, ou do inglês NLP? Né? É um campo interdisciplinar que envolve ciência da computação, inteligência artificial, linguística, e ele é focado na interação entre computadores e línguas humanas, né, que são as línguas naturais, e em especial no processamento e na produção de dados relacionados a essas línguas, por exemplo, processamento de textos, de áudios, de vídeos, e assim por diante. O processamento de língua natural não era usado classicamente na análise de redes sociais. Né? Os problemas mais clássicos de análise de redes sociais, eles realmente estavam tratando os indivíduos e as relações sem estar tratando nenhum tipo de característica textual, né? Sem que a gente estivesse processando nenhum texto relacionado a esses indivíduos ou suas relações. Porém, nas últimas décadas, PLN tem sido bastante usado para auxiliar na resolução de problemas de análise de redes sociais, em especial no processamento das postagens realizadas pelas pessoas. Então, a gente vai ver, por exemplo, o problema de identificação de autoria, a gente vai falar de detecção de notícias falsas, são problemas que a gente vai precisar usar aí métodos de processamento de língua natural para poder resolver esses problemas. Então, né, no contexto dessa disciplina, a gente só vai ter essa aula específica de PLN, apesar de estar aplicando PLN em outras aulas, e o enfoque vai ser dado justamente para auxiliar nas atividades de mineração de textos, né, de text mining, ou seja, para auxiliar na descoberta de conhecimento utilizando informações textuais no contexto das redes sociais. Então, a gente já falou um pouquinho disso na última aula, né? Na descoberta de conhecimento, a maioria dos algoritmos de mineração de dados, eles precisam receber dados estruturados, tabulados para processar, né, para criar modelos de classificação, modelos de regressão, e o texto livre, né, o texto que aparece nas postagens, ele não está nesse formato, né? Então, para a gente poder utilizar essas postagens, esses comentários nas redes sociais dentro dos nossos algoritmos, a gente precisa de alguma forma extrair características, extrair atributos aí desses textos. Então, é isso que a gente vai aprender a fazer ali, né? Uma etapa de transformação dos dados, né? De transformar o dado que está num texto de um comentário em um dado a ser utilizado por nossos algoritmos. E para isso a gente vai agora discutir várias atividades de PLN ou tarefas básicas e também alguns conceitos básicos de processamento de língua natural que a gente vai estar aplicando aí, em particular nessa conversão do texto para um dado estruturado, tabulado. O primeiro conceito aqui, ou a primeira atividade, é post-tagging. Né, é uma sigla para Part of Speech Tagging, que é a substituição das palavras por suas classes gramaticais. Né? Uma das formas de analisar os textos é não analisar o texto propriamente dito, e sim as classes gramaticais de cada uma de suas palavras. Isso permite, por exemplo, tentar verificar padrões de como uma pessoa escreve seus textos, ou de como uma notícia é escrita, e eventualmente os padrões encontrados em notícias verdadeiras são diferentes de notícias falsas. Né? Então, essa é uma das primeiras atividades que existem. Ao invés de estar lidando diretamente com as palavras, estar lidando com as classes gramaticais dessas palavras. Já vou mostrar vários exemplos. Né? Vou apresentar primeiro vários conceitos e depois mostrar alguns exemplos. Uma outra atividade comum de ser utilizada aí quando a gente está analisando o texto é a remoção das stop words, que às vezes são chamadas em português de palavras vazias, que são aquelas palavras que não têm muita contribuição semântica no contexto da análise que você está realizando. Por exemplo, dentro de uma frase, muitas vezes você pode retirar os artigos ou as preposições, que essa remoção não vai mudar a semântica geral, o significado geral daquela frase. E por que a gente faz isso? Né? Muitas vezes para diminuir o tamanho do vocabulário e também para aproximar algumas palavras, que isso vai ser útil em outras análises. Outra atividade bastante simples e bastante comum é a conversão de todas as letras para caixa baixa, né, para letras minúsculas, e a remoção de acentos e caracteres especiais. Isso tem um significado adicional, além de eventualmente estar removendo, né,
palavras que não contribuem, como foi o exemplo da atividade anterior, mas para o computador, né, uma palavra escrita em letra maiúscula e uma escrita em letra minúscula, a princípio são duas palavras diferentes, né, são dois conjuntos de caracteres diferentes. E em muitas das nossas análises, a gente quer que a palavra casa em letras minúsculas e em letra maiúscula signifique a mesma coisa, seja uma mesma entidade, seja uma mesma palavra com o mesmo significado. Então, para isso é importante a gente fazer esse tipo de processamento nos dados para que fique mais fácil, né, para os algoritmos entenderem que a gente está falando de uma mesma palavra. A mesma coisa acontece com os acentos, né? Muitas vezes as pessoas esquecem de colocar um acento ou colocam incorretamente um acento. Então, para que o computador reconheça que as várias grafias daquela palavra são da mesma palavra, a gente faz esses pré-processamentos para converter essas palavras. Lembrando que, de fato, existem palavras que só diferem pelo acento, né? Por causa do acento tem significados diferentes, mas muitas vezes para o nosso processamento, para as nossas análises, vale a pena fazer essa remoção. Aí a gente tem que tomar cuidado, dependendo da aplicação, pode ser até importante manter a acentuação das palavras, ou mesmo manter as letras que estão em maiúsculas. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas, de qualquer forma, vale a pena apresentar que essa é uma atividade frequentemente realizada aí quando a gente está processando textos. Uma outra atividade importante é a lematização, que é o ato de retirar flexões ou conjugações de palavras de forma a retorná-las a um formato padronizado, muitas vezes chamado aí do formato do dicionário dessas palavras. Então, a gente poderia ter, por exemplo, caça, caçar, caçando, enfim, várias palavras que estão no singular e no plural, verbos que estão em diferentes conjugações, etc., podem estar sendo mapeados para uma única palavra. Dependendo da estratégia utilizada, elas vão ser mapeadas para 2 ou 3 palavras, né? Um conjunto potencialmente de 20, 30, 40 grafias diferentes, aí, flexões diferentes da mesma palavra, podem ser mapeadas para um subconjunto, que eventualmente vai ser de uma só ou de um pequeno conjunto de palavras. Por que é tão importante, né, essa redução do número de palavras? Justamente porque para o computador, para várias análises que vão ser feitas, ele vai fazer uma contagem ou algum tipo de análise estatística se uma palavra existe ou não num dado texto e comparar o padrão identificado em outros textos. E se as palavras são diferentes, ele não vai poder considerar que são a mesma palavra. Então, muitas vezes a gente reduz a um subconjunto menor de palavras, isso facilita aí o processamento e permite a identificação de padrões que vão ser utilizados, por exemplo, para identificar se uma notícia é falsa ou não, ou para identificar o assunto de uma conversa ou de uma discussão na web. De forma similar, né, temos a radicalização, que também tem o objetivo de reduzir a palavra, no caso, ao seu radical. Aí a gente tipicamente tem uma redução ainda maior, né, o maior conjunto de variações de palavras são reduzidas a uma única palavra, a um único radical. E, novamente, a gente pode ter aquele problema de palavras diferentes acabarem sendo reduzidas a uma mesma palavra. A gente sempre vai ter que lidar com essa questão de custo-benefício, né? De ou ter um vocabulário muito grande e que com isso ele vai ser bastante esparso, no sentido de cada palavra vai ter pouca repetição, ou a gente vai ter um vocabulário mais reduzido, correndo o risco de perder um pouco de informação durante o processo de redução. Vale a pena que a primeira coisa que a gente comentou hoje, né, que foi o post-tagging, ele de fato reduz, né, todo o nosso vocabulário simplesmente para a classe gramatical das palavras. É uma grande redução, né? Ele reduz bastante, e isso também, né, traz vantagens e desvantagens. A gente perde totalmente a questão do conteúdo que está sendo dito e vai só para a estrutura das frases que foram formadas. Tipicamente, essas estratégias são combinadas, né? O que está sendo dito com o como está sendo dito. Então, a gente vai justamente a falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como usar essas características e, eventualmente, combiná-las. Um outro conceito aqui importante é a tokenização, que é a separação do nosso texto em unidades mais básicas, que são essas unidades que vão ser depois tratadas aí pelos nossos algoritmos. Então, a gente pode ter, por exemplo, a separação do nosso texto em palavras, depois de ter executado
um processo de steaming ou de remoção de stop words, assim por diante, né? A gente já vai ter daí um vocabulário menor, né? O número de tokens diferentes vai ser menor, mas a gente pode também fazer uma separação por caracteres, né? Tem algumas análises que são baseadas em caracteres ou sequências de caracteres, mas que não são de fato as palavras, e outras análises podem ser feitas justamente com base nas classes gramaticais. Então, cada token não vai mais ser cada palavra do nosso texto, mas sim a classe gramatical de cada uma das palavras do nosso texto. Então, tokenização nada mais é do que o processo de separação, né, do nosso texto, que era, por exemplo, uma postagem, né, um comentário numa rede social, em seus pedacinhos. O que são esses pedacinhos depende aí da aplicação que a gente está fazendo. Pode ser palavras, podem ser fonemas, podem ser caracteres, podem ser classes gramaticais das palavras, e assim por diante. E além, né, da gente separar o nosso texto nesses tokens, uma coisa que costuma ser feita para a formação, né, de fato do que vai ser o vocabulário utilizado pelos nossos algoritmos é a criação de n-gramas. O que é isso? Né? A gente pode analisar o nosso texto, se a gente está imaginando que ele foi dividido em tokens, que são palavras, a gente pode analisar que um texto é um conjunto de palavras. Né? Então, ele é um conjunto finito de palavras, e então, para cada palavra do nosso vocabulário, ou seja, para cada token possível ali dentro do que a gente está analisando, um dado texto vai ter ou não vai ter cada um deles. Então, por exemplo, a frase hoje é feriado, ela tem o token hoje, tem o token e tem o token feriado. Ela tem esses 3 tokens e não tem nenhuma outra palavra lá dentro. Por outro lado, a gente pode analisar a nossa frase como uma sequência contínua de tokens. Então, ao invés de estar usando os unigramas, que seriam cada palavra individualmente, ou cada token individualmente, eu poderia estar fazendo uma análise de bigramas, ou seja, observando as sequências de 2 tokens que acontecem. Então, na frase hoje é feriado, eu teria 2 bigramas, hoje é e é feriado. Então, eu estaria analisando as 2 palavras como um único token, né? As sequências de 2 palavras que são contínuas no texto como um único token. Isso permite fazer diferentes tipos de análise, né? Porque se eu falar assim, o dia está bonito, né? O bonito tem uma semântica. Se eu falar o dia não está bonito, o não está, né, já traz uma semântica diferente. Né? Então, o não, analisado de forma individualmente, às vezes você não consegue identificar, por exemplo, um sentimento da frase, exceto se você analisar ele em conjunto com outras palavras, com outros tokens. Então, analisar mais de um token de uma vez pode trazer novos significados ou novos padrões para suas análises. Então, a gente vai ver que a gente costuma não só analisar palavras ou caracteres individualmente, mas sim conjuntos de palavras ou de caracteres ou de qualquer outro tipo de token aí dentro do processamento de língua natural. E uma sigla que a gente ouve bastante é BOW, que vem de Bag of Words, que seria um saco de palavras, que nada mais é do que a representação, né, de um texto como unigrama de palavras. Né? Então, usando uma palavra de cada vez e falando, né, para cada sentença que a gente está analisando, para cada postagem na rede social, para o dado vocabulário de palavras que a gente está analisando, se aquela sentença, se aquele comentário tem ou não tem aquelas palavras. Né? Então, e a expressão vem, né, de saco de palavras, de conjunto de palavras, no sentido que, da forma que a análise é feita, a ordem das palavras não é considerada, a gente simplesmente identifica se uma palavra aparece ou não, ou quantas vezes cada palavra aparece numa dada postagem, sem realmente ter essa questão da ordem das palavras, para você trazer a ordem de um modo geral, né, a forma mais tradicional de tentar manter alguma ordem ou de extrair alguma informação da ordem ao invés de usar unigramas, né, usar bigramas, trigramas, assim por diante, né, usar mais de um token em seguida de cada vez. Como que a gente costuma representar, né, esse texto como entrada para um algoritmo, por exemplo, de inteligência artificial? Né? A gente costuma representá-lo como conjuntos de n-gramas, né, de tokens, e novamente os tokens podem ser caracteres, fonemas, palavras, classes gramaticais e assim por diante. E daí a gente pode ponderar, né, pode dar um peso de diferentes formas se o texto contém ou não contém cada um desses tokens, né, desses n-gramas de tokens. Então, tipicamente, né, cada linha vai corresponder a um texto,
Então, esse texto pode ser uma postagem, né, um comentário numa rede social, e cada coluna vai representar um dos enigramas, por exemplo, uma palavra, e daí nessa célula correspondente a essa linha e essa coluna eu vou indicar se aquele texto contém ou não aquela palavra. E eu posso indicar de uma maneira binária, mas eu também posso usar diferentes formas de ponderar a presença ou não dessa palavra no texto. Então, cada célula dessa matriz ou dessa tabela que vai ser criada, né, onde cada linha corresponde a um texto e cada coluna corresponde a um enigrama, o valor que eu vou colocar em cada célula pode ser atribuído de diferentes formas. Pode ser de forma binária, significando que aquele texto contém ou não aquele enigrama, né? Então, colocar verdadeiro ou falso, ou 0 e 1, se contém ou não, ou 1 e 0, né, no caso de contém ou não contém aquele enigrama. Posso fazer uma contagem, tanto de valor absoluto quanto de valor relativo. Por exemplo, nessa postagem existe 3 vezes a palavra professor. Então, eu coloco 3 lá dentro. Ou essa postagem que tinha 30 palavras e tem 3 vezes a palavra professor, então a palavra professor corresponde aí a 10% das palavras daquela postagem. Então, eu poderia colocar o 10%. Uma outra forma de ponderar, né, ou de pesar a existência desse enigrama de tokens é uma medida chamada de TF-IDF, que é uma sigla, né, que vem de Term Frequency, Inverse Document Frequency, que é a frequência do termo naquele documento dividido, né, pelo inverso da frequência daquele termo, né, daquele token em todos os documentos. Essa medida faz com que termos mais raros recebam um maior peso, e com isso, né, mesmo se você não tiver feito, por exemplo, a eliminação de enigramas, a eliminação de stop words, mesmo se eles se mantiverem no texto, já são palavras que costumam acontecer em vários documentos, vão ser palavras que vão ter um peso pequeno, né, já que vai ser dividido aí pela frequência que aquele termo acontece em vários textos. Então, ele acaba conseguindo dar uma importância para as palavras, e palavras mais raras acabam obtendo maior importância aí, com base nessa medida. Como exemplo, né, eu vou pegar o nome de 2 disciplinas e passar por alguns desses processos de processamento de texto, né, para simplificação e depois para representação aí no formato tabular. Então, pegando aqui o título de 2 disciplinas, Introdução, Análise de Algoritmos e Análise de Redes Sociais. Uma etapa comum de pré-processamento, como comentada, é a conversão de todas as letras para caixa baixa, né, para letras minúsculas. Então, eu fiz isso. Um segundo processo comum é a remoção de acentos. Então, também fiz isso. A remoção de stop words, né, nesse caso, foram excluídas as palavras A e D. E a lematização, né, nesse caso aqui, a única mudança que a gente teve, né, das palavras sem a lematização e após, para esse exemplo, foi o fato das palavras terem sido colocadas no singular, as que estavam no plural. No caso, algoritmos virou algoritmo e sociais virou social. Então, a gente ficou com introdução, análise, algoritmo e análise rede social após, né, todas essas etapas citadas aí, de letras minúsculas, remoção de acentos e caracteres especiais e lematização. Se a gente for usar o post-tagging para o nome dessas disciplinas, vai ficar como substantivo, 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 substantivo. Então, a gente vai perceber, né, que, de fato, teve uma redução do nosso vocabulário. O nosso vocabulário, agora, que era formado pelas palavras introdução, análise, algoritmo, rede social, eram 5 palavras, agora ele ficou com uma palavra só, que é substantivo. O problema é que, de fato, a gente não conseguiu, aí, né, a gente perdeu qualquer tipo de outra informação semântica ligada ao título dessas disciplinas. Mas voltando aqui para o nome dessas disciplinas sem a gente aplicar o post-tagging, né, a gente está com introdução, análise, algoritmo e análise, rede social. Se a gente analisar esses 2 títulos com unigramas, a gente vai ter o primeiro título sendo composto pelo unigrama de palavras, né, pelos unigramas introdução, análise e algoritmo, e o segundo composto por análise e rede social. Se a gente olhar eles como bigramas, o primeiro vai ter introdução, análise e análise e algoritmo, são 2 bigramas, e o segundo vai ter análise, rede e rede social. Aqui eu vou até voltar um slide para a gente perceber que, né, por essa representação,
essas duas disciplinas elas têm uma palavra em comum, né? Elas têm um token em comum, um n-grama em comum, que nesse caso é a análise. Ao olhar para bigramas, elas não têm mais nada em comum. Então, só para a gente verificar, né, o poder tanto de redução de vocabulário que a gente tem ao tratar unigramas com todos os pré-processamentos, mas também quando a gente começa a tratar bigramas, a gente virtualmente tem potencialmente a combinação de todos os pares de palavras. E obviamente, isso vai tornar o conjunto de dados mais esparso, né? Então, nesse exemplo que a gente tem aqui mesmo, nenhum conjunto, nenhum par de palavras consecutivos ocorre em comum entre essas duas disciplinas. É lógico, é um exemplo super pequeno, mas é justamente para a gente ter essa noção do que isso vai causar para a análise que a gente vai estar fazendo. Então, voltando aqui, né, para o unigrama de palavras, se a gente pegar esses textos que estão representados como unigramas de palavras e passar para uma representação aí, tabular, o que a gente vai ter? Né? Se a gente utilizar, né, o unigrama de palavras ou o bolo de palavras de forma binária, a gente vai ter aqui, para cada texto, no caso aqui, né, a disciplina Introdução à Análise de Algoritmos, ela tem a palavra algoritmo, isso é verdade, né, depois dos pré-processamentos, ela tem a palavra análise e ela tem a palavra introdução, e ela não tem a palavra rede e a palavra social. Por outro lado, a análise de redes sociais não vai ter a palavra algoritmo, vai ter a palavra análise, não vai ter a palavra introdução, vai ter a palavra rede social e vai ter a palavra, vai ter a palavra rede e vai ter a palavra social. Essa representação binária, a gente podia fazer uma representação por contagem. Nesse caso, nenhuma palavra aparece duas vezes no mesmo título, né? Então, a gente só vai acabar tendo valores zeros e uns. E, por outro lado, se a gente fizer a representação utilizando TF-DF, né, a frequência relativa dos termos, a gente daí vai ter outros valores. E aqui eu destaco, né, que justamente as palavras que aparecem nos dois textos, né, nos dois títulos das disciplinas, vão acabar recebendo um peso menor do que as palavras que não aparecem, né? Aquela ideia de que palavras mais raras acabam tendo um peso um pouco maior. Mas, novamente, é um exemplo muito pequeno, então é difícil de fazer qualquer tipo de análise mais profunda sobre isso. Falando ainda de representação, existem outras estratégias que são utilizadas, né? A gente falou, por enquanto, né, de estar utilizando aí esses n-gramas de tokens e potencialmente depois de um pré-processamento. Existe uma outra estratégia que é chamada de word embedding, e é uma estratégia para representar cada palavra como um arranjo de números reais. E qual que é a ideia disso? Né? Você acaba passando tipicamente por uma rede neural que vai atribuir esses pesos para aquela palavra, vai criar um vetor, um arranjo de pesos para aquela palavra, e a ideia dessa representação é que palavras parecidas ou com significado parecido vão ter valores parecidos desse arranjo. Então, eu vou representar, por exemplo, a palavra vermelho e usando o word embeds, né? Então vai gerar um arranjo de um dado tamanho, por exemplo, de um tamanho 250 de pesos, e cada peso mais ou menos está tentando medir algum valor relacionado, como que relacionado a diferentes dimensões do significado da palavra. Então é esperado que, por exemplo, que vermelho, por ser uma cor, vai ter um arranjo de pesos parecido com amarelo, que também é uma cor. Então a ideia é essa, né? A gente espera que esse tipo de modelo, que palavras que tenham significados semelhantes, tenham algum tipo de representação vetorial próxima, né? Ou total, olhando o arranjo como um todo, ou pelo menos de algumas de suas dimensões. Então, por exemplo, alegre e feliz deve ter uma representação vetorial próxima, porque são sentimentos positivos aí relacionados. Então, é esse tipo de coisa, né, a aproximação de palavras de semântica parecida é que a gente pretende ganhar com o uso da representação baseada em word embeddings, né? E isso é interessante porque palavras que são escritas, né, diferentes, né, por exemplo, alegre e feliz, se a gente estivesse usando qualquer uma outra representação simples, né, da presença ou não da palavra alegre, da presença ou não da palavra feliz, um texto que tem a palavra, né, um texto que tem a palavra alegre, um texto que tem a palavra feliz, só considerando essa palavra, são coisas diferentes, né? Um deles tem uma palavra, o outro tem a outra palavra. Porém, se a gente usar essa representação vetorial, por causa dessas palavras, né, esses dois vetores vão estar próximos.
né, se a gente estivesse pensando aqui nos slides anteriores, que um texto não teria palavra, então teria, por exemplo, o valor 0 e o outro não teria a outra palavra, né, um teria alegre e o outro teria feliz, só olhando para essas duas palavras, os textos seriam totalmente diferentes. Mas olhando para a representação vetorial dessas palavras, daí sim, esses textos vão estar mais próximos. Então, a gente consegue, de alguma forma, ter o significado da palavra e não só a palavra por si só. Isso vai permitir justamente que a gente, ao analisar o texto, ao fazer processamento da língua, a gente consiga, né, o classificador, o algoritmo que a gente vai desenvolver, consiga entender que alegre e feliz são palavras próximas. Esses modelos, né, utilizados para o Word Embed, eles são tipicamente construídos com base em redes neurais, e a gente geralmente usa dois modelos, né, ou duas abordagens principais. Uma é o CBOL, que é o Continuous Bag of Words Model, que ele tenta prever, né, a rede neural é treinada para tentar prever qual será uma palavra com base em seus vizinhos. Então, ele olha a vizinhança e fala, essa é a palavra que provavelmente fica aqui é a palavra alegre, ou é a palavra feliz. Tem um outro modelo, que é o Skipgram, que ele tenta prever os vizinhos com base numa palavra. Então, né, dada uma palavra, ele pode falar, puxa, perto da palavra alegre costuma existir estou alegre, por exemplo, né, costuma existir a palavra estou. Uma outra forma que pode ser utilizada aí para representação de texto é o uso de transformers, né? O que é um transformer? Né? É um modelo de aprendizado profundo que ele tenta usar um mecanismo de autoatenção para identificar o peso de cada parte do dado de entrada, né? Então, de uma frase, ele tenta, né, justamente, de alguma forma, entender o contexto das palavras daquela frase e dar peso para tentar identificar, né, o que é mais importante, o que está sendo dito naquela frase. E esses modelos, né, chamados de transformers, eles originalmente eram utilizados na tradução de textos usando uma arquitetura do tipo encoder-decoder. Como assim? Dado um texto na língua de origem, o texto ele era codificado ou para uma língua padrão, ou para uma representação padrão, e daí era feito, né, um algoritmo que convertia dessa representação padrão para a língua de destino. Com isso, você não precisava mais fazer, né, traduções ou algoritmos para fazer a tradução de todos os pares de língua. Né? Se eu estou trabalhando com 10 línguas, eu não tenho que saber traduzir de A para B, de B para C e assim por diante, né? Fazer um programa para cada par. Para cada língua nova que eu vou estar tratando, eu só preciso fazer, né, esse codificador, né, a codificação dessa língua para esse modelo e do modelo para essa língua, né, e a decodificação. Então, com esse par, né, eu consigo pegar qualquer língua nova e traduzir para qualquer uma das línguas que eu já tenho, porque, né, simplesmente com o encoder eu consigo transformar ela nessa representação padrão, e dessa representação padrão eu já teria os programas, né, para cada uma das línguas, e se eu tenho um decoder, né, se eu desenvolver um decoder para essa língua, ou seja, da língua padrão para essa língua, eu também consigo de qualquer outra língua passar para essa nova língua que eu estou começando a traduzir, né, que eu adicionei ao meu arcabouço de tradução multilíngua. Então, a ideia dos transformers era essa, né, de justamente você ter uma ferramenta que consiga fazer a codificação de um texto para um formato padronizado, e também fazer a decodificação. Né? A diferença aqui é que esse tipo de tecnologia começou a ser utilizada também para representação de texto, ou gerando, né, um arranjo, assim como o Word Embed gera, ou já tentando fazer uma classificação direta usando esses transformadores. Um dos mais famosos dos transformadores hoje em dia utilizados aí em PLN é o BERT, que vem, né, da sigla de Bidirectional Encoder Representation from Transformers, e é um modelo de representação de língua bidirecional, né, ou seja, ele, né, olha as palavras para trás e para frente, não supervisionado, pré-treinado usando apenas um corpus. Né? Então, você passa um corpus potencialmente bem grande de texto para ele, e daí ele treina em cima disso e consegue justamente fazer ou gerar, né, um arranjo de características para cada palavra ou para cada texto, ou ele pode ser usado direto, né, como um classificador também. E os modelos livres de contexto, né, como Word2Vec, né, que é uma estratégia de converter
o texto para um arranjo, né, é um tipo de word embedding, ele gera uma representação única de cada palavra, né? Então, por exemplo, a palavra alegre gera um arranjo formado por 0,3, 0,2, 0,1, 0,4, assim por diante. Se eu pegar essa palavra em diferentes frases, essa palavra sempre vai gerar o mesmo arranjo, né, os mesmos pesos do meu arranjo. Por outro lado, o modelo BERT, ele considera, né, o contexto, né, as outras palavras que estão próximas daquela palavra, né, ele considera o contexto da frase. Então, uma mesma palavra pode produzir representações diferentes de acordo com o contexto em que ela está escrita. E é por isso que esse tipo de modelo, né, os transformadores em geral, mas em particular o BERT, tem atingido resultados bastante relevantes para diferentes problemas de PLN. E, né, onde que a gente aplica PLN? A gente vai ver que tem várias aplicações ligadas aí à análise de redes sociais. A gente pode aplicar no reconhecimento de entidade nomeada, que é um problema, né, conhecido como NER, que é justamente a identificação de quais itens de um texto se referem a entidades, né, por exemplo, quais são pessoas, quais são lugares, quais são organizações, e então identificar quais são esses elementos e também talvez que tipo de elemento eles são, se de fato esse nome é um nome de pessoa, ou isso é um nome de uma rua, ou isso é um nome de um objeto, né? Então a gente pode aplicar PLN para isso. A gente até já falou um pouquinho de algo relacionado quando a gente falou de resolução de entidades em aulas anteriores. Outra coisa que a gente usa PLN é para análise de sentimentos, que, né, a gente pode pegar uma postagem, por exemplo, e tentar identificar, né, usar a PLN para dizer se aquela sentença, se aquela postagem, ela tem um sentimento presente nela, e se é um sentimento positivo, negativo ou neutro. Detecção de posicionamento, né, que em inglês é Stance Detection, o nome desse problema, que é a identificação do posicionamento do texto em relação a algo, né? Se uma dada postagem ela está indo de acordo, se ela está concordando com algo, né, sendo favorável a algo, seja sendo contra algo, ou se aquele comentário, aquela postagem é neutra ou não tem nenhum posicionamento em relação ao alvo, né, que a gente está tentando descobrir se as pessoas estão sendo aí, estão se posicionando em relação a isso. Uma outra aplicação é a extração de termos ou extração de tópicos, que é tentar identificar quais são os principais termos ou os principais assuntos que estão sendo tratados dentro de uma conversa ou de um conjunto de conversas, né? Muitas vezes a gente tenta, por exemplo, analisar tendências, né? Quais são os principais assuntos discutidos nas redes sociais. E muitas vezes quando a gente ouve falar de trend topics, muitas vezes a gente vê resultados de hashtags, que é o mais fácil de computar, né? Quantas vezes uma hashtag apareceu. Mas algo mais sofisticado é tentar, de fato, olhar o conteúdo de cada postagem e descobrir o assunto que está sendo discutido ali, independente de ter uma hashtag colocada explicitamente lá ou não, né? Então, para isso, existe aí a área de extração de termos ou extração de tópicos. Outro problema que a gente já discutiu também um pouquinho é a desambiguação, que nesse caso aqui, né, tipicamente, no contexto de PLN, a gente está falando da identificação do significado, né, do sentido correto de uma palavra com base no seu contexto, né? Um exemplo simples é tentar entender se a palavra manga se refere à fruta ou se refere à manga de uma camiseta, né? Então, é um caso simples aí, né, mas que a palavra manga por si só, ela pode ter mais de um significado, e a palavra laranja, né, tem mais um significado, pode ser a cor, pode ser a fruta. Então, é tentar identificar o significado ou o sentido correto de uma palavra em seu contexto. Outra aplicação de PLN é a sumarização automática de texto, né? É tentar ler um texto. Tipicamente a gente não faz isso para postagens em redes sociais, que costumam ser comentários menores, mas isso é feito, por exemplo, para um capítulo de um livro ou para um livro como um todo, né? Você passa um texto maior para uma inteligência artificial e ela tenta sumarizar esse texto, né? Ela tenta resumir esse texto para você. Outra área que a gente até já comentou sobre isso na hora de explicar, né, os transformers, é a tradução automática, que é justamente conseguir traduzir corretamente o texto de uma língua para outra.
Existe também a geração de língua natural, né, que é a produção de texto em língua natural, com base, por exemplo, num banco de dados. Né? Então, quando a gente tem um robô tentando falar contigo, ele tem que gerar, né, língua natural, ele tem que tentar falar contigo de uma maneira aí que você entenda, que pareça ser natural. Essa área é conhecida como geração de língua natural. O processamento de língua natural também é usado para sistemas de respostas a perguntas, né? Aqueles robôs online, né? Acabei de comentar, né, que quando um robô online tenta falar contigo, ele tem que, né, tentar ter um texto fluido e que faça sentido, mas isso é muito usado em sistemas de perguntas e respostas. Né? Se você vai no atendimento automático de uma loja, tipicamente você escreve lá uma pergunta e ele tenta entender qual é a sua pergunta e dar uma resposta adequada para aquela pergunta. Muitas vezes esses robôs não acertam, né? E a gente precisa da intervenção humana, mas muitas vezes eles acertam também, né? Então, a ideia é justamente tentar cada vez mais desenvolver sistemas melhores para isso, que acertem cada vez mais, que entendam cada vez mais o que as pessoas estão perguntando e que possam responder as perguntas. Por hoje é isso, né? A gente já falou de todo aquele conjunto de conceitos mais básicos ou mais gerais envolvidos na análise de redes sociais e desses métodos ou técnicas que podem ser usados para nos ajudar na análise de redes sociais. Nas próximas aulas, a gente vai, de fato, discutir os problemas das redes sociais que a gente vai estar tentando tratar, que a gente vai estar tentando resolver. Né? Então, a gente vai falar sobre atribuição de autoria, a gente vai falar sobre identificação de notícias falsas, detecção de bots, análise de tendências, entre outros. Então, vejo vocês nas próximas aulas.